Fala pessoal, Samuel Benini, uma honra estar aqui com vocês, canal Multiverso da Bíblia. Mais uma vez aí com uma live bem interessante, com conteúdo bem interessante para a gente estar abordando aqui, e muito feliz, muita correria, tá? Mas importante que aqui estamos. Eu coloquei o tema de uma maneira chamativa, porque é algo que eu estou muito feliz assim, quando Deus é maravilhoso, quando Ele mostra as coisas para nós e revela coisas incríveis, né? Inclusive sobre a questão dos 7 Espíritos de Deus. Depois eu vou até mudar algumas partes do tema da live, mas em específico a revelação sobre João Batista e Elias, né, que é muito mal entendida e tratada de uma maneira super superficial pelo sistema religioso, pela maioria dos pregadores, estudiosos. Eu compreendo que nós estamos em um momento de revelação, né, de coisas que o Eterno ele tem nos brindado, tem oferecido coisas maravilhosas para nós nesses últimos tempos, porque somos essas gerações, né? E uma honra estar aqui, feliz. Vamos ver, a galera deve estar bem curiosa, né, pelo tema, né? Ou seja, João Batista não é reencarnação de Elias, né? Eu respeito todos os irmãos que às vezes seguem a doutrina espírita, né? Creem em Jesus e tal, mas acabam caindo em erros, que eu até entendo alguns graves ou não, mas eles darão conta mediante ao seu grau de conhecimento com Deus, né? Mas muitos tentam explicar essa questão, até o judaísmo tentava explicar de uma maneira assim também equivocada com a questão de reencarnação, né? Os filhos de Deus jamais reencarnam, mas Elias, ele é João Batista, e aquilo que Jesus ele colocou nos versos sobre João Batista são tão profundos e tão lindos quando você compreende algo que se chama a atemporalidade, né? Talvez alguns conseguiram sacar, né, essa questão sobre esse segredo de Elias. Bom, eu quero fazer uma oração, claro, antes de iniciar, e quero que vocês compartilhem essa live. Essa live ela tem um tema muito diferente, que eu não vi jamais ninguém, atualmente eu não vi, até procurava estudos sobre isso, até que quando Deus ele revela é um nível. Quando você às vezes procura em textos de revelação, onde outras pessoas já tiveram isso, que Deus ele concedeu a elas, é outro. Mas essa é uma revelação, eu não sou mais que ninguém, absolutamente, eu sou um caipira aqui do interior, né, nascido no Paraná, mas quando Deus ele dá a revelação para você, ela é irrefutável e ela é harmoniosa com as coisas da Escritura. E não há nenhum conteúdo desse em nenhum lugar que você for procurar, tá? Você pode procurar em qualquer idioma, não há conteúdo desse, e eu não estou colocando esse conteúdo para ter uma exclusividade sobre um tipo de assunto para causar sensacionalismo, tá? E é muito profundo, muito interessante. Eu venho estudando a questão dos 7 Espíritos de Deus, onde Deus ele vai dando peças. E há peças que eu vou colocar aqui para vocês hoje, onde ele me deu hoje, né, um pouco antes de estar aqui na live, que são maravilhosas, conexões assim, porque quando a gente estuda muito a Escritura, a gente consegue conectar tudo rapidamente. Para mim, às vezes eu acho fácil, eu percebo que às vezes os irmãos eles não possuem todas essas conexões, então eu reparo que muitas vezes eu fiz lives, né, com o pessoal, onde eu ia fazendo compilado de passagens, ia falando, na minha mente as pessoas já conhecem essas passagens, né? Então eu ainda quero trabalhar mais passagens e lives num formato que eu possa colocar slides e separar todas as passagens em escrito para você poder visualizar e tal. Para mim tá tudo na mente, tá tudo ali, mas eu sei que isso ajuda, né? Então eu tive que me perdoem pelo pequeno atraso que eu tive, porque eu tive que compilar rapidamente aqui essas passagens para poder dar todos os pontos para que vocês possam compreender a mensagem. As mensagens do canal, realmente, por mais que eu queira que elas sejam simples, mas elas são talvez um nível de complexidade, mas ao mesmo tempo simples, podem entender, porque Deus ele está colocando aquilo já explícito na palavra dele, mas as pessoas simplesmente negam, né? Às vezes não querem compreender isso. Bom, deixa eu fazer então essa oração. Meu Pai, eu te agradeço muito por tudo que o Senhor tem compartilhado conosco, tem usado a nós, pequeninos. Somos pequeninos, Pai. Mas, como o Senhor disse que João, ninguém seria como ele, daqueles nascidos de mulher. Mas, mesmo nós, como pequeninos, somos maiores que ele.
porque o Senhor nos escolheu para estarmos nessa geração, e o Senhor tem mostrado muitas coisas para nós, e isso tem um motivo. Somos geração muito próxima da tua vinda. Maranata, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem capacitado a cada um de nós. Te peço que o Senhor perdoe os meus pecados, me capacite, que eu diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor esteja no comando, que o teu Espírito esteja no comando em todos os sentidos, meu Pai. Te agradeço por todas as revelações, por tudo que o Senhor tem dado a cada um de nós e que a gente possa compartilhar isso, esse banquete, e que tudo seja para a tua glória, meu Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, é isso, galera. Então, a primeira questão aqui que eu vou colocar, né? Mas algo importante a salientar é o seguinte, tá? Em Hebreus está dito que ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o dia do juízo. Então, qualquer pessoa, não permitam que qualquer pessoa, mesmo até um judeu ou espíritas ou reencarnacionistas, qualquer tipo de doutrina que venha dizer que o homem ele reencarna, aqueles que são da parte de Deus, tá? Filhos de Deus, eu não estou falando sobre Néfilins. Mas todos os homens, eles vêm aqui uma só vez, a nascer de mulher. Agora, há algo que existe, que o Eterno, ele deu um tipo de missão a certos tipos de seres, tá? Específicos, de mensageiros dele, são literais mensageiros, inclusive eu posso provar isso na Escritura, como por exemplo a profecia de Malaquias, que fala sobre a figura de João Batista e de Jesus. Ambos são chamados mensageiros, literais, tá? Onde a palavra lá é malachim, né? Malach, tá? Onde são mensageiros literais que eles têm um tipo de missão, mas ainda assim, estes mensageiros da parte de Deus, jamais nenhum reencarnou e nem reencarnará, tá? Então, Hebreus ele é muito simples nessa questão, tá? E ele é irrefutável e ele é taxativo. Nenhum homem jamais nasceu aqui mais de uma vez, tá? Daqueles que são da parte de Deus. Se vocês me perguntarem, Samuel, e aqueles mitos antigos, né? Por que as religiões pagãs têm a base da crença da reencarnação e colocam que nós reencarnamos e tal? Porque na crença pagã, os filhos do maligno, que talvez alguns que estejam aqui pela primeira vez nesse canal e que ouçam pela primeira vez esse tipo de mensagem, elas falam, o que são os filhos do maligno? Bom, eu tenho aqui todo o material, né? Eu até coloquei esse conteúdo, porque eu percebi que é um conteúdo que não é para todas as pessoas. São pessoas que elas têm que ter um nível espiritual, intelectual, cultural e conhecimento geral da própria Escritura muito grande. Aí você acaba dando pérola a porcos e às vezes eles não compreendem isso. Mas existe sim os filhos do maligno que combatem aos filhos de Deus. E existe a questão do controle pelo tempo, do espaço-tempo e daquilo que ocorre na vida. Na história humana, Deus então ele enviou um tipo de seres específicos, tá? 7 seres em especial, que eu vou mencionar quem são, onde estes estavam destinados a que a linhagem do Messias ela fosse conservada, guardada, até que ele pudesse chegar a este mundo. Tanto que estes 7 espíritos, eles se encerram justamente após a vinda do Messias, após ele vir, tá? Esses 7 espíritos se encerram. Entre eles, nós temos a figura de João Batista. Vou mencionar brevemente esses 7 espíritos. O primeiro é Adão. E isso está ligado a algo que se chama o traje de Adão. A live não é sobre o traje de Adão. Um dia eu vou falar somente sobre o traje de Adão. E aí vou falar sobre os filhos do maligno, onde eles usaram certos tipos de conhecimentos, onde estes atravessaram linhas do tempo e retornaram e fizeram muitas coisas. E, inclusive, como eu disse, os filhos do maligno, eles tinham um conhecimento da forma de conseguirem se colocar através do nascimento, aí sim a gente pode chamar de reencarnação, nascimentos profanos através de rituais profanos ligados a questões sexuais, a monumentos antigos, a portais e principalmente o portal principal, que é o ventre da mulher. Nisso já ocorreu desde o Éden, desde o Gênesis 3, teve seu grande apogeu no Gênesis 6 do mundo antediluviano e continuou
tendo ocorrência, principalmente porque Deus ele não elimina essa semente maligna, porque nós viemos parar na dimensão deles. Né? Quando você lê Apocalipse 12, a terça parte das estrelas que acabam vindo para um lugar chamado Terra, que é onde nascemos. E estes também, Satanás e seus anjos, também vieram para a chamada Terra. Por isso que nós dividimos o espaço e tempo com eles. A diferença é que eles têm uma frequência, eles estão em uma frequência paralela a nós, estão numa espécie de dimensão paralela, então eles não têm um acesso total. A melhor maneira que eles podem fazer é através de nascer literalmente aqui. Então eles sempre procuraram ter uma semente paralela. Só que como eles têm direito a esta dimensão e eles foram atirados aqui, Deus não retirou isso, e também porque Deus ele quer mostrar a justiça dele, permitindo que Satanás coexista conosco até o fim dos tempos. Em dado momento ele o aprisionou, mas existem entidades que ainda atuam, mas tem esse limite. Então estes tinham um tipo de possibilidade de reencarnar, eles reencarnavam. Eles não têm salvação, são seres condenados, que a Escritura chama estes de vasos da ira. Isso é muito importante vocês entenderem. Agora, os filhos de Deus jamais fazem isso. Mas Deus, ele tem o exército dele, os heróis da fé. Também seres ligados a toda essa questão da batalha dos anjos, e que cometeram níveis de falha, mas eles tinham uma hierarquia muito grande, então Deus foi colocando cada um aqui neste mundo. Por isso que eu coloquei, Adão é um deste primeiro, tá? Só que ele cometeu uma falha, né? Desde o início. Então, quando compreendemos tudo isso, sabemos que Deus ele separou 7 destes para conduzir a linhagem, tá, humana, a que a linhagem do Messias nunca fosse corrompida. E corrompida num nível extremo, tá? Porque muitas coisas ocorreram. A linhagem do maligno até adentrou muitas vezes nesse tipo de linhagem, mas nunca conseguiu corromper de maneira total, e Deus ele sempre guardou até que o Messias chegasse. E, inclusive, quando você faz os estudos, né, mais profundos disso, quando o Messias vem e toma as chaves da vida e da morte de Satanás, toda a questão de reencarnação antiga, dessa linhagem maligna, ela teve um total enfraquecimento. Eles ainda possuem uma linhagem guardada nesta terra, até o fim dos tempos, do qual o anticristo nascerá. Mas isso é um assunto ainda para muitos outros estudos e outras lives. Agora, retornando, sobre os 7 Espíritos de Deus, e aí depois vamos entrar no aspecto de João e a figura de Elias. Bom, então Adão ele é esse primeiro espírito, e ele tem algo que é chamado, dentro da cultura hebraica, de traje de Adão. Como ele peca, ele perde isso. É uma questão que dá um poder sobre controle de animais, um poder sobre governo, poder de reino, tá? Onde a sua estrutura, em todos os sentidos, de força e de controle, né, sobre até a mente, sobre viajar sobre o tempo, tá? Isso é muito interessante. Adão ele possuía isso. Mas ele era um guardião, né? Inclusive, era muito importante destacar isso, ele era um dos grandes guardiães, né? Por isso que o termo lá dele guardar o Éden e cultivá-lo, na verdade é porque ele estava ligado a essa região da Terra, e ele era um grande guardião, só que ele falhou em sua missão, né? Aliás, todos nós, homens, figuras masculinas, estamos encriptados na figura de Adão, simbolicamente, de maneira literal, no mundo espiritual, estamos de maneira literal, algo que ocorreu, que nós não guardamos aquelas que são as mulheres, tá? No mundo espiritual. E as mulheres também falharam da mesma maneira, ali como Eva, no mundo espiritual. Nós não pegamos o pecado de Adão por tabela, mas, inclusive, algumas pessoas colocam Romanos 8 para mim e falam, Samuel ali não fala que a gente herdou o pecado de Adão, herdou o pecado de natureza. Nós estamos hoje numa natureza mortal. Assim como lá, na mesma passagem de Romanos, diz que nós herdaremos o corpo da ressurreição, o corpo de glória de Cristo. Ou seja, a moral de Cristo, a perfeição de Cristo, nós não herdamos. Da mesma maneira, a parte moral de Adão, nós não herdamos. Nós herdamos a natureza. Então, da mesma maneira que pela morte por um só veio essa morte, essa natureza de morte, por um só veio a questão da natureza de vida, a ressurreição. Tá? Então, ali a questão única e moral de Adão e de Jesus são únicas deles. Nós não compartilhamos essa moral. Cada um dá conta de si mesmo a Deus. Então, a igreja te ensinou que você está aqui por tabela. Na verdade, você está aqui porque você foi destituído da glória de Deus. E, simbolicamente, você já está ali na figura de Adão. Tá? Todos nós já estamos ali. Mas Adão é esse primeiro espírito enviado à Terra. Tá? O segundo, ele é Enoque.
Enoque, aquele que tem os escritos enoquianos, uma literatura que ela acabou sendo praticamente escondida, principalmente na época da igreja primitiva, onde os judeus, eles sabiam que Enoque ele teve muitas revelações, e a literatura enoquiana é espetacular, é muito reveladora. Aliás, o Novo Testamento, ele possui mais de 60 versos do livro de Enoque, e as pessoas mal sabem, né? As pessoas nem imaginam. E conceitos e coisas que estão somente no livro de Enoque, você não vai encontrar em nenhum lugar, ou nenhum outro lugar do Velho Testamento, e etc. Apenas ali no livro de Enoque. Então, Enoque, ele é um desses 7 espíritos enviados, tá, à Terra, e ele tem também uma função de ser uma das 2 testemunhas, e ainda eu vou explicar isso, talvez não hoje, mas em uma outra live, tá? O terceiro espírito de Deus enviado a toda a Terra, ele é Noé. Tá? Inclusive, na própria literatura enoquiana, quando Noé ele vem para cá, você percebe que ele tinha um corpo diferente, um corpo de muito brilho, e Noé ele era perfeito. Ele foi enviado aqui para conservar essa linhagem santa. Não a linhagem de Caim maldita, mas a linhagem santa da parte de Adão, ou seja, Sete, como filho legítimo de Adão. Então, nós vemos que Enoque e Noé são as outras 2 figuras já do mundo antediluviano. Tá? E Noé é aquele que faz essa passagem, tá? E é interessante que o traje de Adão, quando você estuda a questão da cultura hebraica, você vai perceber que ele foi passado, tá, para a geração de Adão, no caso, como Abel foi morto, então foi passado para Sete. Tá? Caim não é filho de Adão, mas isso é para um outro momento. Então, esse traje ele foi passado, chega até Enoque e chega até Noé. E Noé, ele guarda passa pela arca, e esse traje está ligado também em toda a questão de tempo. Tá? Depois a gente continua estudando a Escritura, e qual é o outro Espírito de Deus enviado à Terra? Vamos ver se vocês... Vou até brincar aqui com a galera do chat. Qual seria o quarto? Vamos ver se vocês estão bem ligados sobre toda essa questão. Qual que vocês creem que seria o quarto destes enviado à Terra, em específico? Alguém colocou Moisés. Sim, Moisés é um deles. Abraão, isso, perfeito. Abraão. Tá. Então temos a figura de Abraão. Abraão é um destes que foi enviado à Terra, tá? Também como um dos 7 Espíritos de Deus. Depois eu vou explicar como provar isso, como mostrar isso. O quinto, ele é Moisés. Interessante, né? Moisés também é uma figura muito importante, tá? No mundo hebraico. E ele é um destes também que foi enviado em específico para conservar e libertar, né? A gente vê que ao início, Deus ele mandou vários destes. Ó, já temos 5 aqui, né? Mencionados. Em continuidade, tá? Para preparar o caminho do Messias, isso é bem interessante, nós temos a figura de Elias. Mas como eu disse, João Batista e Elias são o mesmo. Então eles dividem o mesmo período de tempo, inclusive. Então vamos contar João Batista e Elias como o mesmo, porque eles são o mesmo. E eu vou explicar como. Tá? Então nós temos o 6º Espírito de Deus enviado à Terra. Olha que interessante. Uma atuação dele quando ele nasce e uma atuação dele no Velho Testamento, de uma maneira atemporal. Tá? E o 7º, ele é João o evangelista, o escritor de Apocalipse. Algo que quando Deus, eu orando muito, e Deus ele me mostrou e revelou, e falou assim, todos os 7 Espíritos de Deus que eu guardei como vigilantes na Terra, eles estão ligados à viagem no tempo, ou portais e acessos, portais dimensionais ou acessos dimensionais a muitas coisas. Adão, ele já inclusive nasceu numa outra dimensão, na nova Terra, onde, se vocês repararem, ele foi expulso e nós viemos para esta Terra. Olha que interessante. Então, Adão ele já é um viajante do tempo, ele já está ligado a um outro nível, tá? Só que ele acabou falhando. Enoque, não preciso nem falar, né? Enoque ele é alguém que acessou dimensões completamente, tá? Deus ele o levou a questões dimensionais, e em dado momento, nós nem ouvimos falar sobre a morte dele, mas ele é simplesmente levado, e elevado, tá, aos céus, e ele é uma dessas 2 testemunhas. Noé, quando eu já comentei com vocês sobre a viagem no tempo, tá? Noé, ele é um dos responsáveis para trasladar a parte da criação ali, né? Onde eles precisam atravessar. Quando há o dilúvio, o firmamento e o espaço-tempo se rompem.
ele já é um grande viajante do tempo, tanto que ele possui esse traje de Adão. Inclusive, nos livros dos Hebreus, nós percebemos, fora daquilo que a gente chama de cânon, mas percebemos que ele também fez uso do traje de Adão para ter controle sobre os animais, porque Adão ele tinha esse domínio através desse tipo de traje, tá? Um tipo de autoridade que esse traje ele dá, onde é um governo e ele te dá autoridade sobre os animais. Por isso que Noé ele tinha esse domínio. Isso é muito interessante, tá? Então, ele também é um desses que está ligado à questão de tempo, né? Aí temos a figura de Abraão, do qual, quando a gente percebe também por a leitura de outros livros, Abraão ele tinha até um momento específico, profético, onde ele nasceria. E Nimrod, ele se opõe ao nascimento dele. Tá? Ele tenta, da mesma maneira que o faraó fez, ele tentou matar a Abraão. A figura de Abraão ela é muito específica, que ele foi o que mais presenciou todos esses outros viajantes ao longo do tempo. Ele presenciou a Cristo vindo, os caras chamam nos estudos de pré-encarnado. Não é pré-encarnado. É viajando atemporalmente, como eu coloquei na outra live, na última live, né? Não na live das pedras, mas a outra, onde Jesus ele é o viajante atemporal, o maior de todos, né? E ele presenciou a Cristo, e inclusive eu já vou colocar aqui para vocês, aqueles 3 homens que são vistos por Abraão são Jesus, tá? E os outros 2 são as 2 testemunhas, Enoque e Elias. Tá? Aí você fala, uau, certeza? Sim. Tá? Tanto que um deles ele é chamado pelo tetragrama, porque quando a escritura ela chama alguém lá pelo tetragrama de maneira completamente direta mesmo, ela está se referindo a Cristo. Tá? Por isso que muitas vezes ele se refere como eu sou, né? E ele é esse viajante atemporal. Então, Abraão ele tinha um acesso muito grande, né? Ele já teve acesso a Cristo como Melquisedeque, né? O rei de justiça, vindo atemporalmente. Depois ele, mais uma vez, visitou a Abraão para que ele... e veio com Enoque e Elias. Tá? Por que Enoque e Elias? Existe uma passagem na Escritura que fala sobre a questão de 2 testemunhas. Jesus, ele sempre enviava em pares as pessoas e tal. E para certos tipos de questões do nosso mundo, Deus ele destinou a 2 seres desses 7 espíritos uma espécie de supervisão de toda a história humana até o fim dos tempos. Tá? Isso é uma questão completamente hebraica e uma revelação muito profunda. 2 destes, eles sempre estão acompanhando a vida, toda a questão dos outros patriarcas, de toda a linhagem hebraica, né? Onde o Messias viria, e cuidando para que nenhum dos filhos do maligno, da semente e da serpente, pudesse mudar essas linhas do tempo. Isso é muito interessante. Tá? Então, Enoque e Elias são justamente esses 2 seres que fazem esse tipo de proteção em específico. Por isso que você percebe a menção direta deles, e não é mencionado a morte deles. Você vai ouvir a morte de Elias como João Batista, mas vocês vão entender toda essa questão. Mas você não vê, você vê que eles adentram, eles são levados, por quê? Porque eles estão ligados com esses viajantes que Enoque era conhecido na cultura hebraica como o escrivão dos céus. Tá? E Elias, como você percebe que ele é justamente aquele que desses 7 espíritos, ele é o que possui maior força. Força, literalmente, a tomar o reino na violência. Tá? Elias é o cara da espada, tá? É o cara, né? E Enoque, ele é o cara como que eu posso dizer? Sabe aquele mestre que é todo tranquilo, assim, e alguém faz 1000 movimentos lá e ele com um dedo te... Então, Enoque, ele já é outro estilo. Na própria cultura hebraica, eles entendiam eles como irmãos gêmeos espirituais, né? Isso é interessante. Enoque, em seu estado espiritual elevado, é chamado pelos hebreus de Metatron, e Elias, Sandalfon. Não à toa, eles têm até o livro apócrifo chamado Apocalipse de Elias, onde também confirma Enoque e Elias como essas 2 testemunhas. Então, eles também estão ligados aos Magoi, onde são eles que estão supervisionando que Cristo nasceu e que eles precisavam estar sempre ali atentos a que nada ocorresse para a questão do nascimento de Cristo, tudo ocorresse da maneira melhor, tá? Da melhor maneira. E você vê, assim, intervenções dele, né? Enoque, no mundo antediluviano, cuidou daquele período terrível, né? E como a Escritura diz que o fim dos tempos será como nos dias de Noé, da mesma maneira, Enoque virá, porque as coisas estão parecidas aos dias de Noé, então ele é uma dessas 2 testemunhas, tá? Ele, inclusive, experimentará a morte, porque na própria Escritura, em Apocalipse, diz que essas 2 testemunhas são mortas, né? Então, mas Deus, ele ressuscita estes mais de uma vez.
E a outra figura é Elias. Mas dando continuidade, tá, a toda essa questão. Abraão, então, ele está ligado a essa questão de tempo. E, inclusive, depois um dia eu vou comentar só sobre Abraão, a figura de Abraão, quando ele enfrenta Nimrod. Existem muitos escritos interessantes sobre Abraão. E ele chegou a enfrentar, na própria Bíblia menciona isso, mas as pessoas não percebem. Ele enfrentou 5 reis Néfilins. Tá? Ele tinha um poder também. Todos esses caras eles têm um poder muito grande. Tá? Eles tinham um tipo de autoridade muito grande, cada um de uma maneira específica. Moisés está ligado a toda essa questão de tempo, tanto que ele é um dos que está presente na transfiguração, porque ele viaja ao tempo, ele recebe os mandamentos ali de Jesus, tá? E Abraão, ele morre, tá? Ele não faz esse tipo de questão de viagem no tempo, tá? Moisés, ele também tem a sua morte declarada, tá bom? Mas ele chegou até a fazer uma viagem atemporal, provado ali na questão da transfiguração, né, onde ele acaba visualizando Jesus quando ele está ali no Monte das Oliveiras. Isso é muito interessante. E Moisés, ele é um destes, mas ele foi escolhido já não para fazer esses tipos de viagens recorrentes. O DNA dele, né, você vê que era muito importante, tanto que Satanás ele tentou ficar com o corpo de Moisés para si, por isso que tem uma batalha ali, né, entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, por uma questão de DNA, de questão genética, tá? Então, às vezes as pessoas até perguntam de onde foi tirado isso. É também de um livro apócrifo, que acabou não entrando na Bíblia, mas é chamado de Assunção de Moisés. E o outro personagem a gente vê Elias, né? Então, João Batista, quando ele vem aqui e inicia seu ministério, ele também tem acesso a esse famoso traje de Adão, tá? Onde a Escritura menciona parte desse traje chamado de capa. Por isso que aquela capa, ela possuía algo, tem a ver com questão estática, com poder realmente eletromagnético, e ela também faz parte disso. Esse traje ele foi sendo passado, tá, pela geração, ele chegou a ser roubado por Cã, chegou a ficar em posse de Esaú, chegou a ficar em posse de Nimrod também, mas ele sempre foi recuperado pelo exército do Eterno, né? Que desses 7 espíritos e tal, e da linhagem semita, né? Ele sempre foi recuperado e ele sempre ficava em posse. Provavelmente ele está ligado, inclusive, ao próprio traje do sumo sacerdote, tá? Onde, quando ele entrava ali no Santo dos Santos, esses sacerdotes já estavam fazendo uma espécie de viagem dentro de um espaço-tempo, porque todo aquele ambiente ele era preparado para que uma espécie de máquina do tempo ficasse aberta e eles tivessem contato com a voz de Deus e com a presença de Deus no Santo dos Santos. Tá? Ali você está tendo contato com o Eterno não vem à Terra, mas eles iam até ele. Isso é maravilhoso, isso é incrível, tá? Então você já começa a entender o nível das coisas que a Bíblia ela já apresenta, só que as pessoas nunca compreenderam isso. E Elias, ele também, quando ele já vem aqui, João Batista, mas quando ele já está no passado, mas em dado momento ele se comunica com Cristo ali no Monte da Transfiguração. Isso é muito interessante e muito, muito profundo, tá? E depois eu já vou entrar sobre essa questão já de focar em João e Elias. João Evangelista, ele é um dos ligado a essa questão de viagem no tempo. Olha, se tem alguém que viajou e vislumbrou, principalmente os nossos tempos, porque as pessoas pensam que João ele apenas teve uma janelinha aberta, assim, ele ficou assistindo. Na verdade, ele foi levado até esses lugares. Tá? Isso é muito profundo, muito interessante. Então, ele é um dos grandes viajantes do tempo ligados a essa questão de acessos ao mundo temporal. E depois eu vou provar para vocês, através das 7 igrejas, quem é quem. Tá? Isso foi algo muito profundo que eu nunca imaginei que o Eterno ele daria, e é irrefutável. Só depende das pessoas que... o grau de conhecimento. Essa live ela não é para todos. Ela deveria ser para todos, para todo mundo no mundo inteiro ouvir e compreender como são lindos os mistérios de Deus. Mas ela não é para o alcance de todos. Tem pessoas que elas mal entendem a questão do atemporal, né? Quando a Escritura fala que Jesus ele foi morto antes da fundação do mundo, os nomes escritos antes da fundação do mundo e tal, elas não compreendem nada, né? O máximo que foi colocado para elas é um vislumbre daquilo que o sistema religioso ele chama de pré-ciência. Tipo, Deus ele conhece o passado, o presente e o futuro, mas eles não compreendem que certas pessoas que Deus separou, elas tiveram acessos dimensionais, né, multidimensionais sobre tudo isso. Então, vou colocar aqui João Batista, tá? João Batista, ele, no Antigo Testamento, em Isaías 40, verso 3, já viu o anúncio de um profeta que prepararia o caminho de Jesus. Tá? Lá já tem uma profecia sobre João Batista.
E ele é chamado de voz que clama no deserto. Ele é considerado também como o último profeta. Jesus também era um profeta, né? Mas assim, tirando o Messias é outro nível, né? Ele é chamado de último profeta, que veio anunciar esses ensinamentos, né? Ele tinha uma pregação, e você percebe que ele tinha um tipo de personalidade muito, muito forte e veemente, tá? E ele é muito, como que eu posso dizer, conhecido por esse tipo de personalidade. Em Lucas 1, do verso 13 ao 17, a gente já tem uma revelação do anjo Gabriel, né, para Zacarias. Você já vê que ele já era específico e especial. Aí tem pré-existência sendo confirmada, tá bom? E falando sobre o nascimento e sobre aquele que já está vindo, tá? Alguns falam que é presciência, mas ali é pré-existência, onde ele já é alguém de Deus. Sabe que vocês não percebem que ele é diferente? Ele já veio e tem uma missão enviada. E é interessante que é dito que ele é dito assim, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Por que é dito no espírito e virtude de Elias? Porque Elias, ele está ligado ao passado, né? Aquela aparição que ele tem no Velho Testamento, que todos conhecem, mas como as figuras ali, os sacerdotes, as pessoas, os hebreus e tal, eles conheciam essa figura de Elias, e eles sabiam que a figura de Elias prepararia o caminho para Jesus antes de chegar. Por isso que o anjo, ele não está mentindo, ele está já mostrando que João Batista, ele é a figura de Elias. Ele veio no espírito de Elias, literalmente. Eu cheguei, inclusive, bem em uma live antigamente, que o entendimento era no espírito e autoridade e poder de Elias. Realmente, no espírito e autoridade de Elias. Mas eu sempre ficava observando esse verso e falava assim, pai, mas aqui tem algum segredo, alguma literalidade, eu quero compreender isso. Me permita compreender e entender isso. Eu sei que ele não é reencarnação, porque Deus sempre colocou, ele não é uma reencarnação, mas ele é Elias. Eu falava, mas como, pai? E fala para converter o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, né? Então a gente percebe que ele tem toda uma conexão com a figura de Elias, né? Inclusive a morte dele, né? Porque as pessoas falam, e ele morreu? Sim, ele morreu. Tá? Então, ele morreu com o rei Herodes, né? Em Marcos 6, do verso 17 ao 29, você vê toda essa questão da morte de João. Ele foi aquele privilegiado em batizar a Cristo, né? Olha o nível, né, o privilégio dele. Dentro da história geral, a gente consegue saber que ele foi treinado por uma figura de hebreus chamados essênios, onde eles tinham uma questão de purificação, de alimentação e um outro nível de espiritualidade. Tá? Você percebe que João ele não casou, eles tinham um tipo de voto e purificação total, onde eles praticavam, se lavavam sempre muito limpos, tinha um tipo de alimentação onde ele realmente comia gafanhotos, tá? E mel silvestre, ele andava sobre o deserto, e é interessante que a vestimenta dele é a mesma maneira que Elias, ele é mencionado na Escritura, no Velho Testamento, que ele também se vestia. Então ele se vestia de uma espécie de vestimenta chamada de pelos lá, meio excluído da sociedade, mas na verdade não é que ele era excluído, ele se separou. Né? Então quando ele chegou, ele tinha uma missão específica. Quando Maria e Isabel se encontram, né? Ele até salta no ventre ali, porque você vê como que no ventre da mãe, a criança ela já está tendo o julgamento de Deus, Deus já conhece, né? Por isso que ele conheceu a Esaú, ele já sabia que Esaú era maligno, era mau, né? E estava lá e Deus se aborreceu dele. Então, no ventre, a criança ela já mostra o comportamento dela, como ela é e tal, ela já está sendo julgada por Deus. Né? E sendo Jesus batizado, João ele sabia que ele teria uma missão muito específica. Mas até então, ele não saberia que ele um dia viajaria para o passado para preparar os caminhos do Messias. Esse é o grande segredo. Tá? Jesus ele é enfático quando ele fala sobre João. Tá? Deixa eu colocar aqui. Ó. Muito interessante. Ó. Mateus 17, verso 11 diz, e Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Preste bem, Jesus falando, tá? Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Inclusive, ele já estava se referindo à morte que João Batista iria ter. Assim padecerá também nas mãos deles o Filho do Homem.
Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Não sei se Jesus chegou a revelar para eles que João Batista morreria, inclusive, mas em dado momento ele seria enviado ao passado, através de um portal dimensional, para preparar o caminho para que nada fosse interferido. Isso prova que, inclusive, a viagem no tempo e as questões atemporais que a Bíblia menciona, elas são tão verdadeiras que o mal, por que ele foi enviado, se ele nasce na época de Cristo, ele é enviado ao passado para que nada ocorrera, isso prova que Satanás ele tinha um certo tipo de poder de tentar mudar as linhas do tempo. Isso é muito, para muitas pessoas, uma coisa parece que de ficção científica, mas ele tinha certo tipo de força de tentar mudar as questões de que Jesus nascesse. Por isso que ele estava constantemente tentando matar sempre esses prometidos, como quando Moisés estava chegando, as crianças dos hebreus estavam sendo mortas. Perceber que esses filhos do maligno, eles sempre quiseram interferir nessa questão atemporal. Então, João, ele teve um tipo de missão específica, por isso que Jesus ele diz que dos nascidos de mulher, não haveria ninguém como ele, porque ele foi o único que chegou a nascer e também foi enviado a um tipo de missão de ficar andando entre nós aqui, mas pelo passado, por um portal. E a grande prova interessante é que, quando você vai estudar sobre Elias, você jamais verá menção sobre os pais dele, nem de onde ele era originário em si. Ele era chamado de Elias, o Tisbita, ligado à região de Gileade, onde está conectada, sabe o quê? Ao Jordão, ao leste do Jordão. Coincidentemente, provavelmente ali há um portal dimensional. Então Elias, ele simplesmente era João Batista, quando ele morre, e ele ascendeu para a glória, e Jesus ele permitiu que ele viesse ao passado para que ele preparasse esse caminho. Por isso que ele luta veementemente contra os profetas de Baal e contra Jezabel. É interessante que nós vemos a questão de Herodes e Herodias. Herodias, dentro do meu entendimento, tá? E para vocês, eu falo que isso é uma verdade, mas para vocês eu coloco como uma hipótese, porque não são todos que têm estrutura para compreender isso. Mas Herodias, ela é Jezabel também, reencarnada. Ela é a famosa figura da mãe das abominações, onde ela constantemente veio ao nosso mundo e deu à luz a vários tipos de reis e imperadores malignos. Tá? E obviamente ela tinha uma questão do incesto, onde João, inclusive, acusa ele e fala, olha, você está cometendo incesto com ela e tal. E no final, Salomé faz uma dança, inclusive, provavelmente até provocativa ao próprio pai. Isso é estranho, né? Esses caras eles sempre cometiam incestos em cima de incestos, e tal. E Herodias que incitou a Salomé, que era filha deles, para que ela pedisse a cabeça de João Batista. Ela tinha ódio de João Batista. É possível que ela sabia quem ele era. Tá? Só que é interessante que nesse enviar de Deus da figura de Elias para o passado, ele é aquele responsável por combater a Jezabel, que também é essa figura mãe das abominações, só que naquele tempo passado. E Elias, ele é uma das duas testemunhas que será enviado para combater a besta diretamente. Ele tem uma porção dobrada. Isso que é interessante, porção dobrada de espírito. Por isso que ele é aquele que dá essa porção dobrada a Eliseu. Inclusive, ele deixa o traje dele ali, com Eliseu como dizendo, você vai passar de gerações, eu sei que para onde vai no futuro. Isso aí vai chegar até a mim mesmo, mas quando eu nascer. Complexo isso, um pouco estranho para alguns, mas isso é muito interessante. A escritura, ela, na verdade, é o local ou a fonte de todas essas filmes de ficção científica que eles falam sobre viajar a passado e futuro, etc., onde, na verdade, ela é a fonte de tudo isso, mas as pessoas mal imaginam, E, então, Elias é esse que é a figura de João Batista, mas como um outro ministério. Por isso que você não percebe a fonte de paz ou nascimento. A cultura hebraica, inclusive, eles são cheios de colocarem Elias como uma espécie de figura enigmática que anda entre nós até os dias de hoje. Isso é muito interessante. E há um mistério do livro de Malaquias, que eu quero mencionar com vocês. Isso é uma revelação também muito interessante. Quando você faz estudo do livro de Malaquias, a figura de Malaquias, ele é, cronologicamente, o último profeta, o último escrito. E ele é misterioso. Também não tem pai, mãe, descendência, ninguém sabe. O nome Malaquias, ele vem de Malach Yah, ou anjo de Yah.
Esse anjo de Iá, que não é um nome comum lá, não está sendo expresso quem ele era exatamente, ele é quem escreveu esse livro de Malaquias, e em Malaquias está justamente, né, a profecia, vou até colocar aqui, Malaquias 3, verso 1 diz: Eis que eu enviarei o meu mensageiro, meu malar, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, Adon, o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o templo, e ele certamente vem, anuncia Yahweh dos exércitos. É interessante que, quem é esse Malaquias que escreveu isso aí? Na verdade era João Batista, mas já como Elias, viajando no tempo, onde ele é o autor do livro de Malaquias. Ele escrevendo sobre si mesmo no futuro, onde ele viria. Isso aqui é uma revelação muito profunda, não é para qualquer um, né? Eu sei que... Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui no chat. Aqui o pessoal está colocando sobre figuras, né? Eu fui arrebatado? Não, estou aqui ainda. Mas o som está saindo, né? Não, é assim, Elias vai morrer 2 vezes. Na verdade, a pergunta é, para que você compreenda, Ricardo Cunha, Lázaro, ele morreu quantas vezes? 2, né? Que a gente tem menção. Então, João Batista, ele morre. Elias, ele na verdade não morre, mas ele vai morrer quando ele enfrentar a besta, ele será morto, né? Só que ele vai ressuscitar. Não, agora, reencarnar não. Agora, morrer várias vezes, né? Essas pessoas, elas já morreram. Um exemplo, aqueles que também ressuscitam na época de Cristo, eles já tinham morrido e eles foram levantados ali para dar testemunho de Cristo. Então, nós compreendemos que ele, como eu posso dizer, ele morreu mais de uma vez, né? Então, isso não é nenhum problema. O pessoal está compreendendo tudo, né? Então, Elias, ele é simplesmente João Batista vindo para preparar o caminho do Messias. E o escritor de Malaquias é Elias, tá bom? Onde ele escreveu sobre ele mesmo, inclusive. Você percebe que o escritor de Malaquias, a figura de Elias e João Batista, eles batem completamente com a questão do sacerdócio. Contra os sacerdotes malignos, aqueles que eram infiltrados entre aqueles sacerdotes que eram semente da serpente. Por isso que ele trata muito contra os pecados sexuais, contra toda essa questão. Tá? Isso é uma coisa muito importante vocês compreenderem. Os milagres e profecias de Elias, para vocês terem uma ideia, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 2, verso 8, com a capa dele, ou seja, o utensílio sagrado, ele abriu o Jordão. Algo eletromagnético, onde, de maneira diamagnética, porque a água é diamagnética, o Jordão se abriu. Tá? Ele profetizou uma grande seca, ou seja, ele tinha um controle sobre questões de nuvens, do tempo. Aumentou o azeite e farinha da viúva. Deu vida ao filho da viúva. Ó, mais um aqui que morreu e depois ele morreu de novo, esse filho da viúva. Então, significa que morreu mais de uma vez. Tá? Então, isso não é um problema. 1 Reis 17, 1. E também em Tiago 5,17 é mencionado sobre essa grande seca. Tá? Ele destruiu o altar de Baal, né, que está em 1 Reis 18, essa passagem famosa. Em 1 Reis 18 também, ao fim do capítulo, está a questão do que ele decretou o fim da seca. Ele ungiu Eliseu como profeta em seu lugar. Perceba que Deus ele sempre ia armando pessoas específicas para ficarem no lugar e protegerem como uma espécie de exército. Os profetas, eles não eram só pessoas comuns. Eles eram pessoas que elas tinham um tipo de poder e eu diria assim, elas foram levantadas por Deus de uma maneira muito, muito específica, como guerreiros, como engenheiros elétricos, como tudo que você possa imaginar, tá? Como guerreiros literais mesmo, né? E aqueles que proferiam a palavra de Deus e como vigilantes, como aqueles guardiães, tá? Aliás, a questão dos vigilantes na cultura hebraica, ela sempre foi conhecida. E os vigilantes, eles eram conhecidos como seres angelicais que vinham, tomam a forma humana e estão entre nós. Tá? Só que eles eram conhecidos como seres que tomavam a forma humana e não chegavam a nascer como homens. Isso é bem interessante. Agora, estes 7 espíritos de Deus, eles são específicos, que eles são seres angelicais, assim como você e eu também somos anjos, mas nós participamos de carne e sangue. Então temos uma diferença. Né? Então isso é bem interessante. Profetizou a sentença de Jezabel, a morte de Acasias. Ele também tem a questão dos 102 homens que são consumidos pelo fogo. Profetizou a ruína e morte de Jorão, que era rei de Judá. Né? E aí ele passou essa porção dobrada de poder para Eliseu. Isso é interessante. Por que dobrada? Porque João,
ele já veio aqui, ele né, chegou a morrer, mas ele retornou como figura de Elias, misteriosa, que não tem sua morte relatada. Você vê que o fim, Elias ele está com um pouco de pressa, ele tinha um local marcado, e um lugar onde ele vê que uma carruagem de fogo vem, e por um redemoinho ele adentra, ou seja, ele adentrou num portal dimensional para viajar no tempo. Com certeza, para vir ao nosso tempo e ser uma das duas testemunhas, assim como Enoque. Tá? Então, isso é bem interessante. E ele passa essa questão, e é interessante que ele passa essa ferramenta a Eliseu, ele deixa essa capa. Tá? Isso aqui também já é uma prova da questão do traje de Adão, dessa capa de Adão, tá? Onde ela foi sendo passada e existia esse utensílio. Por isso que os filmes eles são cheios de colocar uma espécie de amuletos, de instrumentos, de armas, de acessórios específicos. Né? A gente vê, por exemplo, o Doutor Estranho, que viaja dimensões, e ele tem uma capa. Né? Aquilo é um plágio da figura de Elias, em outras palavras. Né? Vocês estão compreendendo? O pessoal brincando aqui. Benini é Elias? Não, né? Eu tenho uma mensagem apenas muito, talvez, profunda, sim, que Deus ele me deu, tá? Mas ela não, como eu posso dizer, não tem nada a ver com ele. Estou muito longe dele. Apesar que o Messias, ele diz que nós, como menores, somos maiores que estes, né? Possivelmente porque, hierarquicamente, nós estamos ligados a algo muito grande nos céus, mas aqui estamos, pessoal. Então, só que nós temos um privilégio de estarmos em um momento onde a porção, tá, dobrada da questão do conhecimento, do Espírito de Deus, está sendo derramado sobre nós. Só que as pessoas, eu percebo que nós somos um pouquinho, né, um punhado de pessoas. Não somos a grande multidão a maioria da população mundial. Né? A maioria hoje está o quê? Vocês estão aqui assistindo essa live. E a maioria está o quê? Assistindo algum lugar, ou está em algum lugar enchendo a cara, dançando, ou sei lá o que está fazendo, né? Aqui fala, mas se ele voltou do futuro depois de ser morto e vence a Jezabel, faria sentido esse cansaço dele? Não entendi a pergunta. João, ele não voltou do futuro. João nasceu naquele momento. Ele que foi ao passado, tá? Isso que precisa ser compreendido, tá? Ele foi ao passado e preparou o caminho para que a descendência de Satanás não mudasse alguma coisa na linha temporal, então ele foi como um guardião ali de Israel naquele tempo. E inclusive escreveu o livro de Malaquias já profetizando sobre si mesmo. Aí você vai ver, às vezes, em alguma declaração, acho que deve ter uma, naqueles estudos dos rabinos lá, que chama Talmud, tentando, mas eles mesmos assumem, eles estão conjecturando como Malaquias teria morrido, porque não é mencionado a morte de Malaquias, e eles ficam lá pensando de onde Malaquias veio também, tá? Ninguém sabe. Ou seja, Malaquias, ele é justamente o último, cronologicamente, onde ele está ligado aos 400 anos de silêncio. Olha o 400 de novo, questão de viagem no tempo, né? 400, onde o outro profeta que de repente surgiu para a época do Messias foi justamente João Batista, anunciando já a vinda de Jesus. Interessante, né? Então, João Batista, ele veio, morreu, mas a ele foi dada uma missão específica, onde ele vem para o passado como Elias, na figura que a gente conhece por Elias, ele é João Batista, por isso que ele se veste igual, tem a mesma personalidade e fez coisas maiores, né? Por isso que Jesus ele fala que ele era justamente esse Elias e que não haveria nenhum homem que faria coisas iguais, que seria igual a ele. Por quê? Porque ele teve um tipo de porção dobrada, onde ele até viajou para o passado, resolveu coisas do Messias, conversou com ele lá na transfiguração, inclusive, e depois, agora será uma das duas testemunhas para o futuro. Isso, quando João nasceu, Elias já tinha vindo? Sim. Por isso que Jesus ele fala aquilo. A questão dos corvos, né? Sim, ele foi alimentado, né? E Deus ele tinha um contato muito específico com Elias. A figura de Elias, ela é muito diferenciada, né? Mateus 23:13, muito interessante. Fala: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante de homens, né? Vocês mesmos não entram, não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo, né? Isso é um verso que talvez as pessoas não captam, mas ele está falando sobre fechar o reino do céu, sobre questões dimensionais, de acessar dimensões. Quando nós morrermos aqui, pessoal, nós adentraremos uma nova dimensão. Então vocês precisam compreender aqui, quando João Batista, ou quando todos estes heróis da fé e todos esses que morreram, eles já acessam uma nova dimensão. E nós faremos a mesma coisa, né? E os filhos do maligno, eles querem fechar o reino dos céus para nós. E aí por isso que ele diz, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo.
Tá? Então, isso é muito importante vocês compreenderem. Tá? Então, vou dar uma continuidade aqui. Eu estudando, Deus ele falou assim, coloque esses personagens em conjunto com as 7 igrejas do Apocalipse. E você terá várias revelações. Eu falei, amém, vou fazer então. Então, esses 7 espíritos, eu peguei e coloquei eles ligados a cada igreja. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. Tá. Como Adão ele foi muito falho e omisso, e a atuação dele como guardião e iniciador de tudo que precisou, né, foi necessário Jesus se tornasse o chamado segundo Adão. Né? Tanto que Jesus é que ele tem a plenitude desse traje sacerdotal e ele é esse sumo sacerdote. É um traje quântico e é o maior de todos os viajantes no tempo ligados à nossa redenção. E ele controla e envia esses 7 espíritos. Por isso que esses 7 espíritos estão conectados a ele como guardiães do tempo, né, para ele. Olha que interessante, que profundo isso, né? Então, nós temos, por exemplo, a primeira igreja mencionada, chamada Éfeso, ela está ligada à figura de Enoque. Tá? E aí vocês vão me dizer assim, por que Enoque? Porque ele é aquele que é depois de Adão. E por que Adão não está ligado à igreja de Éfeso? Depois eu vou explicar o porquê, né? Mas ele já é, assim, de todos esses guardiães, ele é justamente aquele a qual muito tinha sido dado, e ele é omisso. Então, a gente começa por Enoque, tá? Isso é algo que Deus ele falou assim, é Enoque o primeiro a ser listado, tá? Mas ele vai ser listado depois na última igreja e vai ser muito profundo e muito interessante. Como Deus é tremendo quando ele revela as coisas. A cidade de Éfeso, né? Ela era conhecida como centro de adoração a Artemis, né? E o significado da palavra Éfeso, ela vem derivada do éforos, que é supervisor. Então, quando a gente está falando sobre Enoque ligado a Éfeso, está ligado àquele que é supervisor. Olha que interessante, né? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Lembra que eu já comentei com vocês e até mostrei que as 7 festas estão ligadas ao mundo atemporal? Então o candelabro, ele é um símbolo do nosso corpo, tá? Dos 7 pontos magnéticos que nós temos, que são glândulas, tá? E são pontos de energia, onde alguns chamam de chakras no esoterismo, né? Mas eles estão ligados a pontos do nosso corpo e também está ligado ao mundo atemporal, a milênios e a dias e etc. Tá? Então, cada anjo aqui está ligado a uma espécie de tempo específico. Então ele diz, aquele que é o que tem na sua destra as 7 estrelas, olha só, estrelas são anjos, tá? E anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou seja, ele sempre andou, tá? No meio desses 7 castiçais. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E deixa eu explicar aqui. Todas essas citações das igrejas de Apocalipse, elas são aquilo que, para a nossa época, no caso, o pessoal sempre fala da igreja de Laodiceia, né? Está ligado à nossa época. Mas, na verdade, os mais antigos são os últimos. Tá? É ao contrário, isso é interessante, é invertido. Então, essa igreja está ligada a nós, ao nosso momento. Tá? E todas essas igrejas, na verdade, elas já mostram e representam ao andar dos filhos de Deus nas eras. Tá? E, na verdade, também todas as igrejas elas trazem uma mensagem para você e para mim, para os nossos tempos. Alguns dizem assim, nós somos a igreja de Laodiceia, né? Mas, na verdade, somos todas essas. E então, aqui está ligado a Enoque como primeira figura. E ele diz, conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser enviados, e o não são. E tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Aí, inclusive, tem a exortação, isso aqui não está ligado a Enoque, tá, pessoal? Mas uma exortação pessoal que Deus ele faz para cada pessoa nessa época, tá? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então isso está ligado àquele povo do dilúvio, onde brevemente Deus ele veio e tirou o lugar deles do castiçal. Tá? Eles não se arrependeram. Né? Muitos não se arrependeram. E aí ele diz assim, tens, porém, isto, que odeias a obra dos Nicolaítas. O que era a obra dos Nicolaítas? Se vocês fizerem um estudo profundo dos Nicolaítas, eles eram pessoas que eles praticavam rituais de fertilidade, orgias. Exatamente como no mundo antediluviano.
onde ali foi o apogeu de todas as orgias que vocês podem imaginar. Inclusive essa questão onde este espírito específico dessa igreja de Éfeso, no caso ligado a Enoque, onde ele é esse que ele tem paciência, você pode perceber que Enoque é a figura que mais tem paciência de todos esses profetas. Quando eu lembro em Enoque, eu lembro ele como uma pessoa completamente tranquila e muito paciente, né? E ele pôs à prova aqueles que se diziam enviados. Você sabia que os sentinelas, dentro da cultura hebraica, aqueles anjos que vieram e tomaram as filhas dos homens, eles foram enviados para ensinar aos filhos dos homens naquela época. Tá? Deus ele chegou a enviar esses anjos para que eles ensinassem alguns daqueles filhos de Sete a andar nos caminhos de Deus. Por isso que eles eram chamados vigilantes e eles eram observadores de tudo isso. Eles iam preparar alguns daqueles, tá? No caso, por exemplo, Sete e sua geração, tá? Para que eles andassem no caminho de Deus. Só que o que eles fizeram? Eles fizeram um tipo de amálgama, de aliança com Satanás. E eles tomaram justamente as filhas de Caim e caíram nesse pecado exatamente que os nicolaítas, mesmo na época do Novo Testamento, eles praticavam a mesma coisa, os rituais de fertilidade, onde fazem com que nasçam Néfilins, né? Então, justamente aqui, quando você lê esses pecados aqui, eles são sempre ao contrário daquilo que aquele espírito em específico, ele corresponde. No caso aqui é Enoque, então é ele que tem justamente essa paciência, e ele era contra o culto desses nicolaítas, né? E Enoque nunca deixou o primeiro amor. Né? Isso é interessante, tá? E aí ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Obviamente, Enoque ele foi enviado, né, por várias regiões, ele viu o Éden, ele adentrou o Éden, está no Éden, e obviamente ele come dessa árvore da vida, né? E isso é uma promessa que Deus ele nos dá para todos nós também, para que venhamos a comer. Mas é interessante que cada recompensa que está ligada aqui, ela está conectada a algo que esses espíritos em específico tiveram o privilégio de fazer de antemão em relação a nós. E Enoque, ele já come da árvore da vida já no paraíso lá. Então ele sempre esteve ligado a essa questão de viajar por esses lugares. Ao segundo anjo, tá? Ele está ligado à igreja de Esmirna, onde é João o evangelista. E aqui tem um mistério muito, mas muito profundo, tá? Onde ele diz o seguinte, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quando Jesus ele falava sobre esse primeiro e o último, já está falando sobre tempo, tá? Aquele que foi morto antes da fundação do mundo. E ele diz, conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Isso aqui é muito profundo quando a gente estuda mais um desses espíritos enviados, desses 7 espíritos, porque ele está ligado a João Evangelista. Ele foi aprovado e ele escreveu justamente contra a sinagoga de Satanás. João é o que geralmente ele descreve os oponentes de Jesus, simplesmente ele chamava de judeus, mas na verdade ele estava tratando de uma semente maligna, aqueles filhos do maligno. Ele é consistentemente, eu diria assim, o mais hostil dos livros dos evangelhos contra esses filhos do maligno que se diziam judeus e não são. Por isso que aqui fala sobre essa questão da sinagoga de Satanás. Tá? E o clímax disso está no capítulo 8 de João, onde Jesus ele é retratado denunciando esses judeus que estavam reunidos no templo, e eles diz que eles são descendentes de Satanás, em João 8,44. Tanto que ele diz, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Né? E esses judeus eles são retratados como cidadãos com desejo de matar a Jesus. E o mais interessante, tá, é a questão dos 10 dias, inclusive. Quando você faz os estudos na cultura hebraica, esses 10 dias eles estão ligados aqui no primeiro dia do 7º mês, numa festa hebraica, tá? Até chegar, que fica entre setembro e outubro, tá? Onde os rabis eles chamavam o tempo entre a festa das trombetas e o dia da expiação de 10 dias de arrependimento. Tá? João ele era um profeta que clamava muito isso. E ele chegou a ser preso, tá? Várias vezes. E ele era aquele que na última ceia ele estava ao lado de Jesus e Jesus ele tinha um carinho específico com ele. Por que tinha um carinho específico com ele?
Tá? Existem alguns relatos dos pais da igreja onde eles tentam retratar a morte de João, mas ninguém sabe quando João morreu. E eu diria o seguinte, que João, na verdade, ele nunca morreu. Aí você fala assim, como assim João nunca morreu, né? Ela está em João, capítulo 21, do verso 18 ao 22, onde Jesus ele indica a Pedro uma espécie de morte que ele enfrentaria. Vocês se lembram dessa passagem? Eles perguntam, nós como morreremos? Né? Então Jesus ele alude que ele, por exemplo, Pedro seria martirizado e crucificado como Jesus foi. E isso ocorreu mesmo. Nas histórias bíblicas, dentro dos registros históricos, você percebe que Pedro ele foi crucificado em X. Tá? Ele até pediu para que a cruz dele fosse tombada para que ele não ficasse na mesma posição do Messias. Olha que profundo, que bonito isso, né? Quem fez isso foi Nero, que crucificou a Pedro, tá? E aí Pedro ele fica curioso em relação à figura de João. E ele pergunta a Jesus que morte que ele sofreria, o chamado discípulo amado. E Jesus ele responde com um mistério muito interessante. Ele diz assim, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que isto te importa? Olha que profundo isso. Falou, se eu quiser que João ele fique vivo e ele não experimente a morte, te importa isso? Né? Isso é muito interessante quando você começa a perceber que João, eu entendo dentro desse conceito que ele está vivo até os dias de hoje. Tá? E você fala assim, aonde? Existe um mistério que várias tribos, vários povos antigos, mas principalmente tribos indígenas aqui da região da América, onde eles encontram um tipo de figura que ela é humana e ela vinha pregoar sobre Jesus. Tá? E essa figura, até hoje eu já vi a Igreja Católica chamando ele de Santo Tomé ou algo do tipo, mas na verdade provavelmente é João, que ele continuou e está vivo até os dias de hoje, cumprindo justamente aquele tipo de passagem onde é dito que um de vós aqui permanecerá vivo até a minha vinda. Onde Jesus ele declara que um daqueles que estavam entre eles, ele não experimentaria a morte e veria a vinda de Jesus. Então eu creio que João, ele é um desses 7 espíritos, ele é um vigilante e ele está até os dias de hoje entre nós, cumprindo literalmente aquilo que a Escritura fala. Tá? Para uns falam, não, João morreu. Não, Jesus, ele já disse e ainda colocou para Pedro, que te importa se eu quero que ele fique vivo? Né? Tanto que ele não falou sobre a morte dele, e eu entendo que João ele teve, foi esse, né? Ele teve, além de ter a questão da revelação de Patmos, eu compreendo que Deus o guardou e ele estará aqui como um desses 7 espíritos que visualizará a vinda de Cristo literalmente. E eu entendo que ele foi um desses que apregoou o evangelho para muitos povos em outras regiões, tá? Continuando o tipo de ministério específico como um dos olhos de Deus sobre a terra. Porque a Escritura fala que os 7 espíritos de Deus são olhos de Deus literais que ele envia à terra. Claro que aqueles que vão espiritualizar a passagem vão dizer, aquilo é um símbolo e tal, mas não, isso é algo muito profundo ligado a João. Por isso que no final da citação aqui de Apocalipse, diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Né? E ele coloca ali que isso está ligado à figura de João, e ele não vai enfrentar, ele não vai experimentar essa morte exatamente como Jesus, ele disse, ele vai ser literalmente arrebatado, e eu creio que ele está até hoje entre nós. Uma vez eu até ouvi uma teoria onde diziam que por causa desses versos, João talvez seria uma dessas 2 testemunhas, né? Onde viria ao fim dos tempos, e ele ainda continuaria vivo, e ele simplesmente se apresentaria em dado momento. No caso, como eu creio que tem outros escritos hebraicos que eles dão apoio para que Enoque e Elias sejam estes, eu compreendo que não é a figura de João. Mas também não trato como algo completamente impossível, tá? Deixa eu ver o que o pessoal está falando sobre essa questão de João estar vivo. Alguns falam assim, João foi decapitado. Na verdade, isso é apenas historiadores. No caso, alguns pais da igreja, eles divergem entre eles qual foi o tipo de morte. Eles dizem que João teria sido decapitado, mas isso não está em nenhum escrito hebraico legítimo. É apenas pais da igreja sugerindo as mortes deles, tá? Então, no caso, eu entendo que João, ele está aqui até os dias de hoje. Mas isso é uma opinião pessoal, tá? Vocês não precisam crer da mesma maneira, viu? Bom, vou dar continuidade aqui. Sobre a próxima igreja, isso é muito interessante. A igreja ligada à cidade de, deixa eu colocar aqui, de Pérgamo, tá?
Então, já é a figura de João Batista. Olha que profundo e interessante, pessoal, como isso é real. Quando a gente faz a leitura dessa próxima igreja, ela diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, palavra, voz. Olha que interessante. Onde João, por que 2 fios? Porque João, ele teve 2 missões, tá? Isso é muito, muito importante. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Olha que profundo, olha que revelação, isso aqui é irrefutável. Minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quem é Antipas, gente? Herodes Antipas, aquele mesmo que cedeu ao pedido de Herodias, né, pela questão de Salomé, e cortou a cabeça de João Batista. Quando Deus ele revela as coisas e o alinhamento desses filhos aqui, é profundo. Então, aqui é João Batista e é irrefutável, está mais que claro, só para aqueles que conseguem ter essa visão. Né? Tem gente que vai falar, não, isso é só um símbolo de que, coincidentemente, Jesus chamou aí a questão do dia de Antipas. Não, está falando de João Batista. Tá? Essa é essa testemunha. E aí diz, mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Aqui não é contra João, tá? Mas sempre dando uma lição. Cada igreja tinha uma lição para a igreja, tá? E justamente contra o que João, ele batalhava. Preste bem atenção. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. O que João estava chamando a atenção de Herodes, etc. e tal? Da questão de fornicação, da questão dessa idolatria, dessa orgia, desses tipos de cultos de fertilidade, né? Sempre ligado a esses reis e tal. Por quê? Porque quando você estuda Balaão e Balaque, foram colocadas mulheres, tá? Cananeias, para que elas fossem tentação para os filhos de Israel. Tá? E, então sempre está ligado a essa questão e a figura, inclusive, dessas mulheres malignas, ligadas ali a Herodias, a Salomé, etc. E aí diz também a mesma coisa, ó. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio, a mesma coisa que eu falo dos cultos de fertilidade, ligado a esses em específico. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Né? E João, ele era conhecido como a voz que clama no deserto, a voz está ligada à arma da espada. Inclusive, eu não estou colocando aqui para vocês, para não ficar muito complexo, mas cada um desses representa um chakra, tá bom? No caso, Enoque representa... vou até falar brevemente aqui, para depois, um dia eu coloco para vocês ali. Tá? Onde Enoque, ele representa a mente, João, a visão, que tem a ver com revelação, inclusive, que tira o véu, que escreveu Revelação, ou seja, o livro de Apocalipse. Apocalipse significa tirar o véu. João Batista, ele está ligado à voz que clama no deserto. Elias, e tudo isso em ordem. Tá? Isso é muito interessante, porque vai indo de mente, visão, voz, coração, emoção, ventre, sexual, vai indo até para baixo, tá? Então Elias está ligado ao coração, Moisés à emoção, Abraão ao ventre e Noé ao sexual, tá? Depois eu vou explicar para vocês toda essa questão aí. Mas isso numa outra live, não é o momento. Então, essa igreja está ligada justamente à figura de João. E é interessante que diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. É interessante que, quando hoje a gente já sabe que João Batista e Elias são o mesmo ser, né? Só que Elias é a figura de João Batista viajando ao passado e cumprindo aquilo, e deixando harmonioso todos os textos que Jesus ele disse que ele era literalmente, né, Elias, e aí os discípulos ficaram ali, provavelmente eu acho que ele deve ter até revelado a eles naquele momento, né? E por isso que eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista. E então a gente consegue saber que Elias ele foi alimentado, ou seja, João Batista ele foi alimentado por Deus, né, no deserto. E o maná escondido, o maná está ligado a uma comida que é dada por intervenção divina a todos aqueles que permanecem no deserto. E João Batista, ele, essa voz que clama no deserto, ele foi alimentado, né, por esse maná escondido, mas só que na figura de Elias. Agora, indo para a igreja de Tiatira, ligado já a João, mas como Elias agora. Olha que profundo isso, gente. Porque alguns vão me falar, se João é Elias, você já não tinha que pular para outro Espírito de Deus? Não, mas João ele teve um ministério duplo, feitos duplos. Então, por isso que a gente tem que colocar aqui em ordem. E olha que interessante. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve,
Isto diz os filhos de Deus, que têm seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas, poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel. Olha que interessante. Elias, ele vinha com esse tipo de mensagem contra o quê? Jezabel, literalmente. Ele batalhou contra Jezabel, literalmente. Então ele diz, contra ti que queixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeram. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se arrependeram das suas obras. E ferirei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Engraçado que quando você separa o lance dos chakras, esse aqui é o chakra justamente do coração. É muito profundo isso, cara. É muito... Eu fico simplesmente viajando aqui. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos que não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, e outro cargo vos não porei. E o que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aqui já está ligado a porção, já que Deus ele já dá a João Batista, mas já como figura de Elias, quando ele chegar aqui como uma das testemunhas, onde ele vai ter um poder muito forte ali para agir. Tá? Por isso que Enoque e Elias estão escolhidos, porque eles foi dado um poder específico a eles. E olha que interessante. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. E olha que interessante. Jezabel, ela está ligada à figura de Semiramis, de Ishtar, de Lilith, e ela é chamada de Vênus no mundo antigo, ou, em outras palavras, estrela da manhã. Então, a João Batista, olha que interessante, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Olha que profundo, tudo completamente conectado ao ministério de João, só que agora como figura de Elias com esta igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, vou dar continuidade aqui à próxima igreja, tá? E ao próximo herói da fé. Esse herói, assim, dos 7 Espíritos de Deus, tá? A Sardes, ela está ligada a Moisés. E isso é muito profundo também, tem um versículo aqui irrefutável que mostra que é a figura de Moisés aqui, ligada a Sardes. Olha que interessante. Eu vou fazer a leitura aqui já da igreja de Sardes, em Apocalipse 3, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz os que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Isso aqui ele não está falando para o anjo da igreja, tá, pessoal? Em si. Ele é o que alerta aqueles dessa época. E quando você lembra na época de Moisés, a igreja, aquele pessoal da época de Moisés, tem tudo a ver, tá? Aí diz o seguinte: lembra-te, pois do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, ou seja, a questão dos mandamentos, tá? E arrependa-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. A gente faz, inclusive, a lembrança de que Moisés, ele tinha um grande brilho ali no rosto dele, e que ele foi um daqueles vestido de branco no Monte da Transfiguração, tá? Por isso que ele diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aqui está a grande revelação, tá? E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem foi aquele de todos esses que estão aqui, dos que eu já mencionei, que chegou a mencionar isso? Em Êxodo 32, do 31 ao 35, Moisés, ele diz o seguinte, está escrito assim: Este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhes perdoes o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escreveste. Então respondeu o Senhor a Moisés: Sim, de fato riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para aquilo que eu te orientei. Eis que meu anjo, ou seja, está falando de Jesus, tá? Irá diante de ti. Entretanto, quando chegar o momento de punir o povo, eu os punirei severamente pelos pecados cometidos. E assim, Yahweh castigou os israelitas com uma doença avassaladora, porquanto exigiram que Arão lhes fizesse um bezerro de ouro a que cultuaram. Né? Ou seja, aqui Deus está falando, a figura de Moisés, ele é que está ligada à igreja de Sardes, e ele foi aquele que
que se colocou ali como uma figura messiânica, né, ao estilo Jesus, né, falou assim, tira a minha vida, risca o meu nome do livro da vida. E é interessante que justamente em ordem perfeita, e aqui está ligado justamente à figura de Moisés, onde ele fala assim, o que vencer será vestido de vestes brancas, como Moisés foi na transfiguração, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha aqui, que perfeito, que tudo em harmonia, né? E aí depois diz, o que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, para a próxima igreja ligada à igreja de Filadélfia, tá? Essa igreja ela está conectada à figura de Abraão, tá? Quando a gente faz toda a conexão. Por que Abraão, né? Olha, eu vou fazer a leitura aqui brevemente, tá? Diz, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti te pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui está conectado à figura de quem? Quando você lê Mateus 23, 13, tá? Aquele verso que eu até fiz a leitura, ai de vocês, mestres da lei, né, fariseus, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Essa chave de Davi está ligada a um reino que foi aberto. De todos esses que eu mencionei, Abraão é aquele que, justamente, ele tinha as portas completamente abertas para ele. Farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu. Quando a gente vê que ele encontrou Jesus como figura do rei de Salém, tá? Rei de Salém é rei de Jerusalém, tá? Está completamente conectado a isso. Pela fé, Abraão ele foi chamado e obedeceu num lugar onde não havia herança. Tá? Quando a gente faz a leitura de Hebreus 11, do verso 8 ao 12, a gente consegue essa conexão. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, ou seja, está ligado à Nova Jerusalém, a figura de Abraão, tá? Da qual o artífice e construtor é Deus. Ou seja, estou lendo aqui Hebreus para vocês. Pela fé também a mesma Sara, a figura de Sara também está conectada à Ruach HaKodesh, a figura da Nova Jerusalém, ao Espírito Santo, tá? Que recebeu a virtude de conceder e deu à luz fora da idade. Então, a gente consegue conectar toda essa questão de Abraão com a Nova Jerusalém e que a ele está ligado ao quê? Colunas do templo. As colunas do templo, dentro dos estudos antigos, mesmo até templos pagãos, mas as colunas do templo estão ligadas ao DNA. Nós sabemos que cada hélice do DNA, do pai e da mãe, está conectado à questão dos cromossomos, 22 cromossomos, mas o X e o Y são 23, né, de cada. Então dá 46. O templo ele está ligado ao corpo da ressurreição e à Nova Jerusalém. Um exemplo aqui, quando Jesus ele falava sobre o templo, ele fala, eu vou construir esse templo em 3 dias. Os caras ficaram loucos e falaram assim, mas como? Demorou 46 anos para construirmos esse templo. E Jesus falava do corpo da ressurreição. Em Abraão, nós temos o quê? Aquela promessa onde tem aquele verso que fala que nós seremos multiplicados como estrelas, né? E nele está ligado que a figura de templo, de fertilidade. Tanto que, inclusive, quando você separa no candelabro ou nos chakras, ele está ligado ao ventre, tá? Uma parte ligada já próxima à parte sexual e à parte de alimentação e de prosperidade. Isso é muito, muito interessante. Então, Abraão, ele é quem é esse anjo dessa igreja de Filadélfia, onde ele está completamente conectado a essa figura de templo junto com Sara, que Sara também está conectada a isso e tal. A última figura, que é a igreja de Laodiceia, é muito interessante, porque ela está ligada a Noé. E lembra lá no início, quando eu comecei a falar sobre essas figuras, Deus ele falou assim, Adão, ele não é um exemplo para ninguém. Né? Por isso que Jesus é o segundo Adão.
mas ele estará conectado com a última igreja, Noé e Adão. Tá? Eu falei, ok. E a figura de Noé e Adão estão completamente conectadas a questões, olha que profundo, gente. O anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ó, estamos indo para o Bereshit, para o Gênesis. E também para o Gênesis ali no mundo antediluviano, Gênesis 6 e tal. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Quando eu lembro da figura de Adão, eu acho que todo mundo, a gente tem poucas menções de Adão, né? Quando tem, é sempre a questão sobre o pecado e etc e tal, e é como ele se posicionou. Se tem um cara que eu vejo que ele foi completamente morno, sabe? Um cara meio assim, sem atitude, completamente, é Adão, a figura de Adão, tá? E ele está completamente conectado a isso aqui. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Olha que interessante. E nu. Né? Ou seja, Adão tinha sido dado uma grande riqueza. E aqui, toda essa, como eu posso dizer, essa exortação que Deus ele faz com cada igreja, elas cabem a nós, como lição, e ao mesmo tempo você consegue conectar a essa última geração que está ligada hoje. Nós estamos numa geração, pessoal, que nós estamos tendo muito conhecimento, muitas riquezas, muitas coisas, mas nós estamos completamente sem... precisamos ser provados no fogo. Tá? Exatamente como diz o verso 18 aqui de Apocalipse, diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas. Olha que interessante. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Isso aqui é muito profundo, porque a gente vê a figura já de Adão, inclusive de Noé. Por quê? É só a gente fazer a leitura da palavra, cara. Não pode esquecer que em Gênesis 3 está escrito o seguinte, ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. E a questão dos olhos aqui, quando fala que abriram-se os olhos de ambos e viram-se que estavam nus, ou seja, Adão e Eva ali, a questão de olhos e a nudez, completamente conectado a esses 7 espíritos que eu comentei. Tá? E a gente conhece a passagem de Gênesis 9, onde Noé, ele se embebeda, é outro que também, ele toma algo onde é o vinho, né? Adão, no caso, ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, que também o deixa como que se fosse desnorteado, tá? Porque o fruto do conhecimento do bem e do mal, para aqueles que não estão preparados, a pessoa fica desnorteada. Onde a questão de ver a nudez, existe um eufemismo muito profundo em hebraico, onde o ver a nudez está ligado a deitar-se, né, com a mãe, ao cometer incesto e tal, mas sempre a uma espécie de pecado de adultério, um pecado de incesto, ou um pecado sexual. Inclusive, essa igreja aqui está ligada ao chakra sexual. Bem do início, onde tem a ver com Adão, tem a ver com Noé. Tá? E aí diz, para que te vistas e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Tá? Então, Adão, ele foi justamente aquele que não esteve preparado, mesma coisa Noé, ele também cometeu esse erro justamente da questão da nudez. Eles precisam de vestes, tá? Então eles estão ligados a essa questão. Então todos os 7 espíritos, eles estão ligados a essas 7 igrejas, esses 7 espíritos que eu mencionei, tá? Então está completamente conectado. Vocês compreenderam tudo isso, pessoal? Alguém está falando aqui sobre a estrela d'alva. Assim, Satanás ele é chamado de Ben-Shahar, né? Filho de Vênus, filho da estrela da manhã, filho dessa entidade feminina. Então, cada igreja aqui, ela tem uma questão ligada a isso, e esses 7 espíritos, eles também estavam conectados. Alguns até tiveram falhas ligadas a isso, e outros, na verdade, tiveram as suas qualidades sendo exaltadas justamente ali. Então, vocês viram exatamente o que eu coloquei aqui, e provado pela própria escritura de maneira muito profunda, os versos e todas as conexões, que Enoque está ligado a Éfeso, João a Esmirna, João Batista, que na verdade ele tem um ministério duplo, ele e também a figura de Elias, que é ele no passado, ligado a Pérgamo e Tiatira, Moisés a Sardes, Abraão a Filadélfia e
Noé, no caso, a Laodiceia. E Noé e Adão, porque Adão, ele, como Elias, eu contei aqui, Batista e Elias, né? Então, um destes tem ambos juntos, né? No caso, Noé e Adão. Tanto que fica perfeito, né? Abraão ligado ao ventre, Noé ao sexual, Moisés à emoção, né? Elias ao coração, né? No início do ministério de Elias, como João Batista, a questão da voz, né? João, a visão, e Enoque, a mente, né? Então, muito interessante isso aqui. Isso aqui vocês não verão em nenhum lugar, né? Porque isso aqui, na verdade, Deus me deu no dia de hoje, tá? Na tarde de hoje, meditando, foi colocando na mente e falou assim: coloque esses 7 espíritos nas igrejas e você vai. E eu nunca imaginei que as passagens iam se conectar. Eu falei assim: nossa, principalmente de João Batista, de Elias, né? De Moisés, do riscar o nome. Cara, isso é tremendo, isso é de Deus, isso não é de mim. Eu tenho o conhecimento que Deus ele passa para mim de algo que é na mente, eu não sei explicar para vocês. É algo que simplesmente é como se eu estivesse lembrando de alguma coisa, mas Deus ele coloca e completamente conectado, e toda a glória seja dada ao Eterno. Tá? Antes, né, que as taças da ira sejam derramadas sobre este mundo, Deus ele vai dar um tempo. Isso é um mistério daquilo que um dia eu vou fazer uma live para vocês, sobre os 1260 dias, 1290 dias, 1335 dias. Aquilo já tem codificado completamente qual é o tempo de arrependimento quando a volta de Jesus estiver próxima. Tá? Está completamente linkado ao calendário lunisolar estelar. É muito profundo. As questões das festas judaicas, até a festa antes da festa das cabanas. Tá? Que é a questão do perdão. Vai ser o último do tempinho. Então, nesse último tempo, Deus ele vai levando alguns. Vai levando e vai poupando alguns, inclusive, de algum sofrimento. Quanto mais o cara é duro e tá acontecendo as coisas na Terra, nesse apocalipse final, a pessoa vai acabar sofrendo, vai sofrendo mais, porque tem gente que é dura. Tem gente que tá vendo que o mundo tá acabando, as coisas estão caindo, tá acontecendo tudo, dias de escuridão, e vai ter gente que vai estar dura e não vai acreditar. Vai acreditar nos sinais do anticristo, não vai abrir mão da questão vai ficar tentada a questão da marca da besta, e entre outras coisas, e tem gente que é dura. Tem uns que vão blasfemar contra Deus. Tem uns que estarão perdidos, que não vão entender nada, porque nunca leram a Bíblia, nunca estarão sendo enganados pela operação do erro, por coisas de extraterrestres e etc e tal. Porque o anticristo, ele está ligado a uma tecnologia e algo que as pessoas verão e o mundo se admirará. Esses caras vão ficar admirados pelas coisas malignas que esse cara vai fazer. É uma imitação. Ele vai sofrer uma ferida de morte e vai ressuscitar, literalmente. Só que ele vai ser, na verdade, uma reencarnação dos filhos malignos de um dos 6 de antes, um viajante temporal. Está conectado à figura de Caim, Nimrod, Faraó do Êxodo, Nabucodonosor, Alexandre o Grande, Nero, Tubal-Caim, entre outros. Todas essas figuras malignas são viajantes do tempo que um dia eu vou fazer para vocês. Vou colocar aqui várias passagens, várias questões. O traje de Adão. E um deles vai voltar. Exatamente como a Escritura está falando. Mas as pessoas não querem entender. Lá fala que o 8º rei, ele é esse 7º rei que morre e é restaurado. E esse 8º rei é um dos 6. O versículo já está falando. É como um código, né? Mas para quem não compreende esse mundo espiritual, a literalidade bíblica, ela é maluca. Né? Ela é loucura para os homens. Eu estou falando que Elias é João Batista no passado, e essa literalidade que Jesus expressou e provou isso é irrefutável. Só que eu falava, pai, me dá compreensão disso. Até que ele falou assim, Elias é João Batista, viajando ao passado. Eu, pai, sempre esteve ali, eu nunca enxerguei. Nunca, os pregadores não enxergam. Essa literalidade, olha só, tá ali fácil de entender, é literal, mas essa literalidade é loucura para os sábios, né? Aqueles que se dizem entendidos, eles falam, não, que não existe isso, viagem no tempo, não pode ser, tal. Ali é só um símbolo, tudo é símbolo. Percebam que os pregadores, que são superficiais, quando eles se deparam com o mundo espiritual, eles ficam em choque assim, e eles dizem, é símbolo, é abstrato. Eles não conseguem. Mas essa mensagem, em todo caso, espalhe ela. Mostre, né? Fala assim, tem o Samuel, para muitos ser chamado de louco, de doido, de herege, de maluco. Essa é a mensagem irrefutável e a verdade. A Escritura ela é tão linda que aí você começa a observar que
tudo já estava expresso ali, a literalidade dela é mais incrível do que a gente imagina. Né? Você não precisa ler um romance, não precisa de filmes de ficção científica, você tem a escritura te apresentando uma história incrível, incrível, e o cuidado de Deus por nós. Por isso que ele enviou esses 7 espíritos, que são vigilantes, para cuidar da linhagem dele, né, até que ele nascesse, e ainda enviará 2 ao fim dos tempos, que são as 2 testemunhas. Alguém perguntou sobre falar em línguas. Bom, o seguinte, a questão do falar em línguas, né, no Pentecoste, o que aconteceu com eles? No caso do Pentecostes, essas pessoas elas falaram em línguas humanas daqui, tá? Mas existiam aqueles que conseguem falar um tipo de linguagem, sim, angelical, onde é o teu espírito conectado com Deus, falando com Deus. Porque você é pré-existente, você já é um ser angelical. Só que você fala em mistérios. Aquilo que você não consegue expressar de uma maneira tão forte, o Espírito Santo te auxilia a conversar com ele. Por isso que Paulo ele fala da língua dos anjos. Uma coisa interessante aqui, o Targum, que ele já é, como que eu diria, a Torá, né? Só que mostrando qual era o entendimento daquelas pessoas, né, dos hebreus, dos sábios hebreus, ele dá o detalhe que lá no Gênesis, onde tem a questão que Deus ele fala, desçamos e confundamos os homens, lá fala que existem 70 nações celestiais. Isso eu também posso provar pela própria Bíblia canônica que nós temos, que na história, por exemplo, de Abimeleque, lá uma história lá no Velho Testamento, onde fala que ele mata 70 irmãos e tal, porque é um código, né? A própria questão do juízo ali, dos Elohim que se reuniam, são 70. Até os cananeus, que são pagãos, conheciam isso na mitologia deles, onde falam que tem Deus, El, e tinha 70 grandes anjos principais, né? Onde eles formavam uma corte de julgamento, que é Salmos 82, gente. Né? Salmos 82 fala, ele está na Assembleia dos Deuses, dos Elohim, né? E esses deuses, por isso que o termo deuses, Elohim, é tanto deuses em plural como juízes, porque esses deuses eram juízes. Eles eram altos governantes, de alta hierarquia. E lá diz que Deus ele fala assim, desçam e confundam os homens. Então existem 70 nações celestiais. Então eles desceram e confundiram os homens e pegaram cada um e levaram para um lugar da terra. Né? Então existem as línguas angelicais, onde cada anjo ele tem um tipo de frequência e ele é capacitado a gerar uma língua na cabeça da pessoa. Nós somos provenientes e ligados a esses tipos de nações celestiais. Provavelmente, as próprias línguas que nós temos e foram se desenvolvendo de maneira humana aqui, elas podem ter ainda ligação com línguas antigas ligadas ao mundo celestial. Só que isso é muito para a cabeça de alguns, né? Então, nesse evento, Deus espalhou a questão das línguas. Você não precisa falar hebraico. O hebraico ele é a chave como uma língua mestre, tá? É a língua master de tudo. Mas tudo bem, o importante aqui, se você compreender que lá no Pentecostes, Deus capacitou aqueles discípulos a falarem em línguas, outros idiomas, significa que Deus não está preocupado se você vai ficar chamando Jesus de Yeshua. Às vezes eu gosto de chamar Yeshua, Yahushua, né, alguns nomes em hebraico, eu acho muito bonito, eu acho lindo, soa diferente, mas se você fala Jesus, né, não importa a forma que você chama Jesus, desde que tenha respeito, né, naquele termo, mas ele não está preocupado com isso, porque ele capacitou essas pessoas a falarem outras línguas. Perceba que aquela divisão acabou tornando-se junção no Pentecostes. O Pentecostes é como se fosse a Torre de Babel ao contrário. É tão simples, tão profundo isso, mas simples ao mesmo tempo. E, em todo caso, não sou eu que vou ficar julgando algo do tipo. Pode ser que certas pessoas estão falando uma espécie de termo repetido, porque Deus está codificando alguma coisa dentro dela. Outros podem estar só agindo pela carne e pegam um termo lá e fica repetindo aquilo para dizer que ele está cheio do Espírito Santo. Então quem vai julgar é Deus. Eu creio sim que existe isso, mas talvez não creio que seja algo tão simples e comum como é diversificado aí nas igrejas pentecostais. Compreenderam minha posição? Completamente sóbria, equilibrada, e que a gente não deve ficar julgando ninguém, e também eu não vou atestar que aquilo é totalmente de Deus. Né? Eu creio que as coisas de Deus, elas são muito em ambientes que são santos, ou também com pessoas que buscam santidade. Né? É Deus quem conhece o coração de cada um desses. Alguém está comentando, o Flair. Alguém falando assim, João Batista esqueceu que era Elias, negou ser profeta? Não, cara.
é que você teria que, não sei se você prestou atenção na live, ou talvez é um pouco difícil para alguns compreenderem. Quando João Batista é o primeiro, tá? Elias é apenas o que viaja no passado, mas não significa que ele está intervindo na figura dele, como João, que é a figura inicial. Tá entendendo? Vamos dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo, você se chama Rafael, né? Seria o seguinte, Rafael. Imagine que hoje você se tornou um profeta de Deus. Vou dar um exemplo, tá? Você hoje é um profeta de Deus e eu não sei qual a sua idade. Vamos dizer que você tem 30 anos, tá? E Deus, ele já conhece isso, seu, né? Se Deus ele chegasse para você quando você tinha 10 aninhos e falasse assim, você é um profeta de Deus e tal. Você é quem tem isso, isso, isso e isso. Você fala, não, eu não sou, eu serei, ou no mínimo, se alguém falasse assim, você é o Rafael Cruz, o profeta. Você diria, não, eu sou só o Rafael Cruz, eu não sou esse profeta, eu não sou quem vocês estão dizendo. Por quê? Porque você ainda não chegou nessa consciência. João Batista, ele negou ser Elias, porque ele ainda não estava atuando no ministério dele como Elias. Ele chegou a morrer e tudo, e na glória foi dado a ele vir, voltar no tempo e fazer aquela missão. Depois ele soube quem ele era, tanto que daí ele escreve o livro de Malaquias, compreende exatamente que ele é o autor de Malaquias, por isso que Malaquias é um profeta meio, como eu posso dizer, enigmático, que ninguém sabe quando morreu, de onde veio, mas porque ele, na verdade, ele já pegou e profetizou. Ele foi o último dos profetas ali no Velho Testamento, porque ele já sabia que teriam 400 anos de silêncio, e ele, no futuro, viria. Ele preparou o caminho dele de maneira temporal. Isso é muito, né, incrível. Então, se perguntassem para Elias, por exemplo, Elias, você é João Batista? Ele diria, sou. Eu nasci como ele, morri, mas hoje eu estou aqui atemporalmente como uma das duas testemunhas. E estou fazendo aqui, preparando o caminho do Messias, para que nenhum desses caras, a Jezabel e etc, tal, esses seres malignos, venham intervir na linhagem do Messias. E que tudo esteja sempre em constância. Então, exatamente como vocês já assistiram aquela série da Marvel, chama Loki, olha, esses caras eles estão jogando sempre coisas do tipo na nossa cara. Existem pessoas lá, o Kang, e é um pessoal lá de uma espécie de reunião de pessoas que elas cuidam de linhas do tempo, para que nada saia do lugar. Deus ele tem estes que cuidam dele, que nunca saem do lugar. Então os filhos do maligno não conseguem alterar nada, e a história humana está correndo exatamente como Deus ele sempre quis. Por isso que ele já fala daqueles que não estão escritos no livro da vida desde o início do mundo e tal. Nada dessas coisas será mudado. E tudo que nós que está ocorrendo conosco hoje é para que nós mesmos venhamos a entender isso. Não é para Deus. É para nós mesmos. Tá? Por quê? Quando você morrer, despertar, você vai ter tudo isso aqui como um julgamento. Na nossa vida está sendo um julgamento já. E aí você vai saber se você é digno ou não daquele julgamento de ser da primeira ressurreição ou da segunda ressurreição, que é dos malignos. Compreende? Alguém perguntou sobre entendimento, para eu falar sobre o entendimento do casamento. Bom, pessoal, eu tenho falado um pouco dessas coisas, tem outros irmãos, né, que depois todos esses irmãos lá eu quero trazer aqui no canal, irmãos muito preparados, e vou trazer eles aí, talvez a gente possa depois falar no futuro de casamento, mas algumas coisas são muito delicadas para falar aqui em live, então eu busco falar sobre isso no privado, lá no canal privado, tá bom? Então vou deixar os links lá de quem quiser adquirir o conteúdo e tal, ofertar, e é isso. Alguém comentou, Jezabel, Herodias, podia ser Semíramis, mãe de Nimrod? Sim, completamente. Tem aulas presenciais? Eu sou daqui de São Carlos, eu nunca fiz aula presencial com ninguém, alguma coisa, né? De repente, alguém que quisesse encontrar, mas ao mesmo tempo eu acho não conveniente, né? Samuel, como pode João Batista ser Elias, se quando ele nasceu, Elias já tinha nascido antes? Não, Elias não nasceu, então, irmã Maria. Elias, ele não nasceu, ele entrou por um portal dimensional e foi embora por um portal dimensional, tá? A entrada não é dado detalhes, mas simplesmente a escritura não menciona nem de onde Elias veio, de quem era o pai ou não, porque ele, na verdade, ele surge misteriosamente, porque na verdade ele veio do futuro, foi ao passado para preparar, compreende? Se não compreender, tudo bem, meu irmão, mas medita nisso, né?
Ele não nasceu duas vezes, não reencarna, não existe isso. Samuel, os 3 reis magos também tem relação com os 7 vigilantes? Sim. No caso, não é esse negócio de 3 reis, é dado o número de 3, mas alguns compreendem que eram 2, quando você vai fazer uma leitura e tal. Ou, na verdade, não há um número específico, né? Mas sim, essas testemunhas atemporais. Bom, é isso aí, pessoal. Então, quero agradecer a todos. Já está tarde, já quase 11 horas. Quero agradecer pelo prestígio. Compartilhem a live, deixe seu comentário. Se você tiver dúvidas, comenta ali se eu puder, eu respondo, tá bom? Quero agradecer muito, então, cada um de vocês. Me desculpe pela questão lá da câmera. Eu não sei se ficou muito tempo aquela câmera caída, mas é isso aí. Tamo junto, fiquem na paz. Shalom, shalom.